Bem-vindo à série Os Encontros de Jesus. Sou o Padre Rodrigo e estou feliz que esteja fazendo esta caminhada de meditações para conhecer e aprofundar um pouco mais sobre Jesus. Conhecer a Jesus é talvez o caminho mais rápido para se aproximar de Deus e deixar que Ele toque e transforme nossa vida. Contemplar a Jesus, suas palavras, seus gestos, sua figura e sua mensagem nos abrem ao mistério de nossa própria vida. Porque Jesus, como ninguém, nos revela qual é a grandeza e a profundidade de nossa vocação humana. Como dizia o Papa João Paulo II, Jesus é quem revela o homem ao próprio homem, ou seja, revela sua mais alta dignidade e vocação. Hoje vamos meditar sobre o encontro de Jesus com um jovem. A história podemos ler no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, um jovem correu a seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, disse: Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aquele jovem nos roubou as palavras da boca. Essa é a pergunta mais fundamental de toda a nossa vida. O que fazer para viver uma vida que valha a pena? O que fazer para que a vida tenha sentido, tenha gosto de eternidade? Em outras palavras, o que fazer para ser plenamente feliz? Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem sempre como critério a busca da felicidade. Fazemos isto ou aquilo porque queremos ter uma vida bem-sucedida. Inclusive aquelas decisões que nos fazem sofrer, as tomamos porque pensamos que depois alcançaremos felicidade. É interessante destacar que no mesmo capítulo de Marcos no qual lemos este encontro, o evangelista nos conta que Jesus e seus discípulos estavam subindo a Jerusalém e agrega que Jesus caminhava com decisão enquanto os discípulos o seguiam com medo. Por que o evangelista diz isso? Porque os discípulos já sabiam como estava o ambiente em Jerusalém e o que podia acontecer com o Mestre. O próprio Jesus já tinha lhes advertido que seria entregue nas mãos dos judeus e crucificado. Por isso, os discípulos o seguiam com medo. Esse é um dos grandes paradoxos de nossa vida. Todos nós queremos fazer algo grande com nossa vida, algo que nos permita ser felizes, alcançar nossos sonhos, ter uma vida plenamente satisfatória. Mas o caminho para alcançar essa meta está onde menos podíamos ter pensado. O caminho da felicidade passa pela cruz, pelo desprendimento, pelo abandono e pela entrega. Quem quiser ganhar a vida há de perdê-la, diz Jesus, e quem perde sua vida por mim, a ganhará. Esse é Jesus. Ele não nos promete uma vida fácil e de sucessos superficiais. Ter medo de seguir a Jesus como os apóstolos não é algo que só aconteceu naquela época. Todo cristão que se coloca com sinceridade diante do Evangelho experimenta o mesmo temor. Jesus fascina e atrai, mas ao mesmo tempo desconcerta e nos questiona profundamente. Mas não temos que ter medo. Com toda certeza e segurança, com Jesus vamos a ganhar a vida. Ele nos dará uma vida extraordinária, cheia de frutos, mas não sem antes perdê-la e passar pela cruz. Jesus, diante da pergunta profunda daquele jovem, responde com algo óbvio, mas com a intenção de prová-lo e explorar a profundidade de sua alma. Jesus disse: Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. O jovem respondeu: Tudo isso tenho cumprido desde minha adolescência. Agora sim, a coisa estava clara para Jesus. São Paulo nos explica que existem três tipos de homens. O homem carnal, que é aquele que vive apenas buscando a satisfação de seus instintos, fugindo de qualquer sacrifício sem outro horizonte que o prazer e a diversão. O homem psíquico, que é aquele capaz de valorizar as coisas nobres
buscar bens superiores, hallando a satisfacção imediata, cultiva uma vida equilibrada e se inspira nos valores e a virtude. Finalmente, o homem espiritual, que é aquele que segue a Cristo, o qual muitas vezes nos leva por caminhos incompreensíveis à lógica humana e abraça as loucuras do amor. Aquele jovem experimentava no coração um desejo de plenitude que só podia vir de Deus. Era um chamado à vida espiritual. O evangelista comenta que Jesus olhou para aquele jovem com amor e lhe disse: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, entregue-o aos pobres, e então vem e segue-me." Era um convite radical, certamente, mas era também um convite à plenitude e aos mais altos cumes do amor. O jovem duvidou, baixou o olhar, ficou em silêncio e finalmente deu meia volta e retirou-se caminhando pensativo e triste, e comenta o evangelista, porque tinha muitas riquezas. São Paulo dirá depois, na sua carta aos Coríntios, que a sabedoria de Deus é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Efetivamente, para aquele jovem que tinha a vida solucionada, que era um homem do bem, que se sentia justo e piedoso, aquela aposta pareceu demais. Aquela confiança pareceu uma loucura. Quantas vezes nós mesmos temos experimentado o chamado de Deus para fazer coisas que parecem fora da curva, para viver na dimensão do amor, da generosidade, da humildade, mas não nos atrevemos a dar o passo por falta de confiança, por falta de abandono em Deus. Dizemos: isso é imprudência. O que perdemos? A oportunidade de crescer, a oportunidade de experimentar uma plenitude ainda maior. Talvez outras vezes nós demos esse passo. Apostamos forte no amor. Fizemos um casamento para toda a vida. Abraçamos uma carreira menos rentável por vocação. Empreendemos uma obra de assistência social e agora temos que enfrentar o realismo implacável das dificuldades. E pensamos: o que estou fazendo? Só tenho uma vida e a estou malgastando. Todo meu esforço é completamente incompreendido e infrutuoso. No entanto, este é o caminho de Cristo. Só desde a perspectiva de fé e do amor podemos entender ele. Temos que perseverar para chegar a ver o fruto. O caminho que Jesus propõe não é fácil, não é óbvio e não pode ser dado por descontado. O caminho que Jesus trilha e propõe a seus discípulos é, entre aspas, violento. Como ele mesmo diz no Evangelho, e violento significa que doe, que provoca rupturas interiores, que exige deixar-nos as seguranças e nos desprender de coisas às vezes boas e legítimas. Eu não vim para trazer paz, diz Jesus, mas a espada. Quem não está disposto a deixar-se conquistar pela lógica do amor de Cristo, que não vai abandonando os critérios do mundo e a lógica humana para abraçar o caminho de Jesus, que às vezes passa pela cruz do Calvário, pouco a pouco vai se distanciando de Jesus e tornando-se um estranho. O que no início foi amor, admiração, entusiasmo, pouco a pouco se torna decepção e finalmente se transforma em ódio. Foi o caso de Judas. Judas seguiu com entusiasmo Jesus, mas com o passar do tempo, desiludiu e terminou traindo-o. Ninguém está livre disso. Nós estamos a caminho com Jesus. O desafio de toda a nossa vida é deixar-nos conquistar pela lógica do Evangelho, não como aquele jovem que foi incapaz de compreender a Jesus e o abandonou. O desafio de toda a nossa vida é tentar compreender e viver as loucuras do amor. Que Deus te abençoe. Não deixe de baixar o aplicativo Seed Time. Nele encontrará todo um mundo de meditações e oração. Seed Time, o primeiro aplicativo de meditação católica para pessoas ocupadas.